Como nossa primeira palestrante, nós temos a doutora Daniela Seixas. Ela vai falar sobre a ação anti-inflamatória dos compostos bioativos. A doutora é nutricionista, graduada pela Universidade Federal de Paraná, mestre em Ciências e Bioquímica, também pela Universidade do Paraná, doutorado em Ciências e Bioquímica pela Universidade do Paraná, pós-doutorado pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, pós-doutorado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e docente na pós-graduação de Nutrição Clínica e Esportista. É um prazer, doutora. Obrigada. Oi, gente, uma boa tarde a todos. Muitíssimo obrigada pela presença, muito obrigada pelo convite. E o que eu vou falar hoje um pouquinho, a gente vai discutir, é um dos temas que eu mais gosto e mais estudo, que são os compostos bioativos, então com foco na ação anti-inflamatória. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é o composto bioativo, qual que é o mecanismo de ação e como que a gente pode colocar isso na prática, né? Na prática clínica, como nutricionista, trabalhando na área da saúde. Então, primeiramente, para definir, quando a gente fala compostos bioativos, é muito amplo, né? Compostos bioativos são basicamente compostos que têm algum efeito benéfico para a saúde, efeito esse que foi comprovado pela ciência. Agora, dentro dessa classe de compostos bioativos, tem muitas categorias, essas categorias com ação muito diferente. Então, alguns compostos bioativos estão dentro da classe de nutrientes. Por exemplo, os ácidos graxos ômega 3. Então, eles são nutrientes, mas são considerados compostos bioativos porque eles têm uma ação além da nutricional, que é, por exemplo, a ação anti-inflamatória. Agora, existem compostos bioativos que não são nutrientes. Então, toda a classe de fitoquímicos, os polifenóis, os flavonoides, assim por diante, eles têm ação principalmente antioxidante, anti-inflamatória, mas se você não consumir, você não vai ter sinal e sintomas de deficiência. Então, não é a mesma coisa que uma vitamina, um mineral que você tem que consumir. Então, você pode passar a vida inteira sem consumir um composto bioativo, não vai ter uma manifestação de deficiência, só que se você consumir, você vai ter vários efeitos benéficos decorrentes desse consumo. Então, essa é uma forma de explicar, né, o que vem a ser um composto bioativo. Existe um pouquinho de confusão na literatura, que alguns consideram que tem que ser não nutriente para ser compostos bioativos, outros enquadram as duas classes dentro, então isso não está muito claro na literatura, mas o que eu vou colocar aqui é principalmente essa classe que é de não nutrientes dos compostos bioativos, que é essa classe dos fitoquímicos. Então, o que vem a ser um fitoquímico? É uma substância química produzida pelas plantas, por isso que se chama fitoquímico. E dentro dessa classe existem várias subclasses. Então, carotenoides são exemplos de fitoquímicos. As substâncias alcaloides são exemplos de fitoquímicos, os compostos nitrogenados, os compostos organosulfurados e os compostos fenólicos. E dentro de compostos fenólicos a gente consegue abrir ainda mais em flavonoides, estilbenos, cumarinas. Dentro de flavonoides a gente consegue ramificar muito mais. Então é uma classe muito ampla. E eu vou falar principalmente o mecanismo de ação. Eu não vou ficar aqui muito na química, diferenciando o que faz cada uma dessas classes, né? Mas um conceito que é bem importante a gente entender é um conceito que se chama xenohormese, né? Que vai explicar para a gente como são produzidos os compostos bioativos e como é que a gente consegue se beneficiar do consumo deles. O que vem ser a xenohormese? Quando um vegetal está crescendo em condições onde ele tem algum tipo de estresse, tanto estresse biótico quanto abiótico, ele precisa conversar com micro-organismos, por exemplo. Então, tem bactérias que são benéficas para a planta, porque elas fixam nitrogênio atmosférico, convertem em amônia e a planta recebe isso. Tem bactérias que são prejudiciais porque produzem substâncias tóxicas e a planta não quer que ela chegue perto. Então, a planta conversa com as bactérias, produzindo flavonoides. Você é minha amiga, pode vir, você não, vai embora. Então, é um mecanismo, é uma forma de comunicação que a planta tem, por exemplo, com micro-organismos. Então, eles são compostos do metabolismo secundário. Agora, quando a planta produz esses compostos que vieram de um estresse, quem consome esses compostos? A gente. E quando a gente consome esses compostos bioativos, o nosso organismo interpreta que precisa se proteger contra alguma agressão. Então, eles funcionam da seguinte maneira: um estresse pequeno, que vai estimular, vai ser o gatilho para a gente se proteger e a gente fica mais forte. Então, não é exatamente a mesma via, mas é muito parecido com o exercício físico, porque o exercício físico é um estresse. Só que a gente vai ter uma adaptação e esse estresse, em decorrência dessa adaptação, fica melhor. Então, o estresse do exercício aeróbico é um, o estresse do exercício de força é outro, mas é esse mecanismo. Por que eu estou explicando
explicando isso? Porque existe uma dose e resposta. Os fitoquímicos funcionam muito bem em pequenas doses. Se você dá uma dose muito alta de um fitoquímico, ele pode ter ação pró-oxidante. Então não é quanto mais melhor, né? Tem uma quantidade certa e geralmente quando eles vêm de alimentos, a quantidade está certa, porque é muito difícil ter uma mega dose a partir do alimento. E qual é outro conceito importante? Diferenciar o orgânico do tradicional. Por quê? Na agricultura convencional, você tem o quê? O agrotóxico e a temperatura, a irrigação, tudo perfeito para a planta. Ela não precisa se proteger, ela não precisa se defender, então ela não precisa sintetizar tantos compostos bioativos. Por isso que isso é visível. Eu acho que o exemplo mais claro é a couve tradicional e a couve orgânica, que todo mundo já viu. A couve orgânica ela é um verde intenso, e a couve tradicional ela é bem pálida. Então, essa diferença na coloração é que vai dizer pra gente que uma tem mais fitoquímicos do que a outra. Por quê? Porque ela teve todo esse estresse e conseguiu se proteger. Então, se a gente resumir esse conceito de xenomese, é o seguinte: uma pequena agressão, que não é pra gente, é pra planta, mas o resultado benéfico vai ser pra gente, que vai se proteger melhor. Depois eu mostro isso um pouquinho mais claro em outro esquema. O que vem a ser estresse oxidativo? A gente não pode confundir e achar que radical livre é ruim, ou que espécies ativas de oxigênio são ruins. Por quê? Eles são parte do nosso metabolismo. Então, se a gente está respirando, a gente está produzindo radicais livres e isso é fisiológico. O que é prejudicial? Quando a produção de pró-oxidantes é muito maior do que a capacidade que a gente tem de neutralizá-los. Porque a gente vivendo, sendo dependente de metabolismo aeróbico, a gente tem defesa antioxidante. E são 3 linhas principais, eu já vou mostrar. Então, teoricamente, se a gente vive em equilíbrio, se a gente está relativamente bem alimentado, relativamente bem descansado e assim por diante, a gente consegue combater. Só que existem várias situações que levam a um desequilíbrio. E a gente começa a produzir muito mais moléculas oxidantes do que a gente consegue neutralizar. Então, para quem mora em São Paulo, não fica muito difícil imaginar, né? O simples fato de você estar estressado, dormindo menos, produzindo menos melatonina, que é um dos principais reguladores da síntese de enzimas antioxidantes, já faz com que sua defesa antioxidante fique comprometida. Muitas vezes isso aliado à poluição, cigarro, uma alimentação muito rica em, enfim, conservantes, corantes, alimentos industrializados, que é um ônus para o organismo também, falta de consumo de antioxidantes ou consumo de vegetais com uma carga muito alta de agrotóxicos. Então, é possível a gente chegar nesse desequilíbrio. E como que isso caminha? Então, se a gente não tem resposta inflamatória, a gente está num quadro que é de imunossupressão. Só que se a gente tem uma resposta inflamatória ou exagerada ou crônica, a gente está caminhando em direção a doenças autoimunes, por exemplo, ou a um quadro de inflamação crônica subclínica, que é o que se tem na obesidade, no sobrepeso e algumas doenças inflamatórias. Então, a ideia é como que a gente fica aqui. Então, quando você tem um estímulo pró-inflamatório, isso estimula receptores, como os receptores Toll-like, por exemplo, que vão aumentar a produção de espécies ativas de oxigênio nas mitocôndrias, e essas espécies ativas de oxigênio vão estimular o inflamassoma, ou seja, eles estimulam o fator de transcrição NF-κB, que aumenta a produção de citocinas e interleucinas pró-inflamatórias. Então, o estresse oxidativo aumenta a inflamação. E uma vez que você tem uma resposta inflamatória, isso perpetua o quadro do estresse oxidativo. Então, depois de um tempo, não importa muito quem começou. Você sempre tem as duas variáveis caminhando juntas, estresse oxidativo e inflamação. Por isso que quando eu falar dos compostos bioativos com ação anti-inflamatória, vocês vão ver que são os que têm ação antioxidante. Porque você cortando o estímulo do estresse oxidativo, você corta essa resposta inflamatória que vem como consequência. Agora, como funciona a nossa defesa antioxidante? Ela não é simples. A gente não consegue resolver o problema do estresse oxidativo dando vitamina C isoladamente, ou dando vitamina E isoladamente. Por quê? Ela tem 3 frentes principais. As enzimas antioxidantes, que eu já vou mostrar quais são, que são dependentes de minerais como cofatores. Não é uma quelação direta do radical livre, mas sim uma mutação, uma mudança de um radical livre em uma substância que é menos reativa. A gente tem as vitaminas, que sim funcionam quelando o radical livre, ou seja, cedem um elétron. E os citoquímicos, que vai ser o foco da palestra, que estimulam a síntese das nossas enzimas antioxidantes. Então vejam que esses 3 mecanismos, eles se complementam. E se a gente exagerar em um lado sem ter os outros funcionando, a gente não resolve o problema. Então eu trouxe aqui primeiro a defesa antioxidante enzimática. Está faltando um sinalzinho de menos,
mas esse seria o radical superóxido, didaticamente o primeiro radical. Ele é formado como intermediário na redução do oxigênio à água, que é o processo de redução tetravalente. Então aqui está o superóxido. A ideia é neutralizar esse radical superóxido. A primeira enzima que atua é a superóxido dismutase. Ela é dependente de cobre e zinco, se for isoforma citosólica, e de manganês, quando é isoforma mitocondrial. Então, quando eu falo que cobre, o zinco e o manganês são minerais antioxidantes, é porque eles são cofatores para a enzima. O que ela faz? Ela converte o radical superóxido em peróxido de hidrogênio. Então, basicamente, troca 6 por meia dúzia, porque o peróxido de hidrogênio não é um radical livre, mas é uma espécie reativa de oxigênio. Aqui tem duas rotas possíveis. Esse peróxido de hidrogênio pode ser reduzido à água por ação da catalase, que é dependente de ferro. Então, o ferro é um mineral antioxidante. Ah, mas ele não é pró-oxidante também? Depende da quantidade. Então, excesso de ferro catalisa a formação de radical hidroxila por reações de Fenton-Haber-Wise. É ruim. Na falta de ferro, você não tem ação da catalase e é pró-oxidante também. Então, o ferro é um mineral que a gente tem que ter muito cuidado para avaliar, para que não esteja nem baixo e nem exageradamente alto. Né? Uma outra rota para reduzir esse peróxido de hidrogênio à água é por ação de uma outra enzima que se chama glutationa peroxidase. Essa enzima é dependente de selênio. Por isso que a gente fala que o selênio é um mineral antioxidante. Quem cede elétrons nessa reação é a glutationa, que é um dos principais antioxidantes celulares. Mas quando ela cede elétron, ela fica na forma oxidada. Ela precisa obrigatoriamente ser reduzida de novo. E a enzima que vai reduzir a glutationa é a glutationa redutase, que é dependente de riboflavina, vitamina B2. Quem cede elétrons nessa reação? O NADPH. De onde vem o NADPH? Da via das pentoses fosfato. Depende do quê? De magnésio. Então vejam que, simplesmente para neutralizar o radical superóxido, que é o que a gente está vendo nesse slide, precisa de cobre, zinco, manganês, selênio, ferro, B2 e magnésio. Então, aqui nem tem vitamina C e vitamina E. Então vejam que a nossa defesa antioxidante ela é muito completa. Ela precisa de uma alimentação muito balanceada para realmente conseguir neutralizar. E as vitaminas antioxidantes? As vitaminas antioxidantes é outro mecanismo de ação. Por quê? Ela cede um elétron, cede um átomo de hidrogênio e estabiliza o radical livre. Só que elas trabalham em conjunto. Por quê? A ideia é inativar o radical livre. A vitamina E na forma reduzida cede elétron e fica na forma oxidada. Resolveu o problema? Ela resolveu um problema e criou outro. Por quê? Inativou o radical livre, mas ela ficou na forma radicalar. A vitamina C na forma reduzida, o ácido ascórbico, cede elétron, estabiliza a vitamina E, mas agora ela está na forma radicalar. Então veja que você resolve um problema e cria outro. Quem de fato resolve e completa esse ciclo é a glutationa. Então a glutationa cede elétron e a vantagem é que ela mesma se diberiza. Então na forma que seria oxidada, uma já se junta com a outra e não forma um radical livre no processo. Então aqui de fato esse problema se resolve. Vejam que aqui tem a ação da glutationa peroxidase, que é a enzima que eu mostrei no slide anterior. Então as duas defesas, elas estão juntas. A gente separa por uma questão didática, né? Se colocar tudo isso num slide só, ninguém entende nada. Então a gente fala aqui primeiro, ali depois, mas tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo no nosso organismo, né? E ainda tem que colocar os citoquímicos e os compostos fenólicos. Como que eles atuam? Eles têm uma ação quelante, como tem as vitaminas, que é de realmente ceder elétron e inativar o radical livre? Sim, eles têm. Mas eles têm essa ação só in vitro. Por quê? Em vivo, a quantidade que a gente de fato consegue absorver e a concentração que vai estar circulante é muito baixa. Então, a ação antioxidante direta em vivo não é significativa se a gente compara com a ação antioxidante de uma vitamina, por exemplo. Então, essa ação de quelar, de neutralizar, ela é importante, de novo, só in vitro. Em vivo, não. Por quê? Eles têm outro mecanismo de ação, mas a gente tem que pensar o seguinte: o organismo enxerga o fitoquímico como um xenobiótico. Então, ele tenta eliminar. Então, parte do fitoquímico já é neutralizado no próprio intestino, fase 1 e fase 2. O que consegue escapar, cai na circulação hepática, vai para o fígado. O fígado tenta neutralizar também fase 1 e fase 2. O que sobra, se sobra um pouco, aí cai na circulação sistêmica. Então, mesmo que você tome 2 litros de suco de mirtilo, né, o que vai sobrar na circulação sistêmica é 10 mil vezes menos do que a vitamina. Vocês entenderam? Então é uma questão quantitativa dele não ter essa ação quelante direta. Agora, isso não quer dizer que não tem função nenhuma. Então você fala, bom, então nem vou comer mirtilo, não adianta. Adianta e muito. Por quê? Essa quantidade muito pequenininha que chega no final tem uma ação que é muito parecida com o hormônio. Não é hormônio, claro, mas a ação é parecida. Por quê?
Eles estimulam receptores específicos. Isso vai ter uma conversa molecular dentro da célula, que a gente chama de transdução de sinal, chega em elementos de resposta antioxidantes e estimula a síntese endógena de proteínas. Então eles fazem uma via que é um pouquinho mais longa. Não é de ir lá e neutralizar, mas sim de estimular o seu DNA, estimular regiões promotoras de genes específicos a expressar enzimas antioxidantes, por exemplo. Então, se a gente voltar aqui, nesse esquema, vejam que os três são muito importantes. Porque o fitoquímico vai estimular a síntese endógena das suas enzimas. Para elas funcionarem, você precisa dos minerais, e para aquelas radicais livres, você precisa das vitaminas. Então, não tem como a gente falar ou dar uma prioridade de qual é mais importante. Tudo tem que estar funcionando. E aqui, mostrando um exemplo mais específico, alguns polifenóis. Então, veja que aqui tem vários pontos de interrogação ainda. Ou metabólitos ativados desses polifenóis estimulam proteínas quinases que chegam no núcleo, se ligam a elementos de resposta antioxidante e aumentam a síntese de uma enzima, que é a glutamilcisteína sintase. Essa enzima sintetiza a glutationa. Então você fala, puxa, então eu consumo um fitoquímico e aumenta a glutationa. E a glutationa é um tripeptídeo. A glutationa é formada por aminoácidos, não por fitoquímico, mas é uma rota indireta. Então o fitoquímico estimula a enzima e a enzima sintetiza a glutationa. Isso acontece em concentrações que eu consigo consumir? Acontece. E eu trouxe um trabalho para exemplificar isso com o chá verde. Então, o que o chá verde tem? Uma categoria de compostos fenólicos, que são flavonoides, pertencentes à catequina. Então, catequina é o flavonoide, que é o composto fenólico. As principais, as mais estudadas, são a epigalocatequina, a epigalocatequina galato, a epicatequina e a epicatequina galato. Esse trabalho foi feito por uma colega minha, a Vilma Panza, ela é de Santa Catarina, e ela estuda muito a ação funcional de alimentos. E o que ela fez? Ela colocou praticantes de atividade física, de exercício de força, para consumir 3 xícaras por dia de chá verde, ou água. E ela comparou, né, depois de um protocolo de exercício de força, então ela fez 4 sets de 12 de supino, e ela viu a resposta oxidante e antioxidante dos indivíduos, comparando o consumo de água e do chá verde, para ver se o chá verde tinha alguma ação. E o que ela viu? Veja que interessante. Ela dosou antes do exercício, 1 minuto depois e 15 minutos depois. Ela viu que o grupo que tomou chá verde, em comparação ao grupo controle, teve um aumento dos níveis sanguíneos de glutationa. Então você fala, o que está acontecendo aqui? Não tem glutationa no chá verde. Por que isso aconteceu? Aumentou a quantidade de glutationa reduzida, né? A ideia é justamente aqui, mas esse mecanismo aqui. Então, os polifenóis, as catequinas estimulam os elementos de resposta antioxidantes e faz mais síntese endógena de glutationa. Então, a gente tem várias vias pelas quais a gente pode responder, pode estimular a nossa defesa antioxidante. E hoje o foco do nosso estudo, da nossa pesquisa, está na inflamação. Porque a inflamação, que a gente coloca como inflamação crônica subclínica, ela está na base de várias outras patologias e manifestações. Então, o diabetes, o câncer, doenças cardiovasculares, Alzheimer, doenças pulmonares, artrite, doenças autoimunes e doenças neurológicas. Então, independentemente da sua área de atuação, você fala, não, eu trabalho com nutrição estética, não, eu trabalho com foco em cognição, eu trabalho com foco em prevenção de declínio cognitivo, eu trabalho com performance, o que for, vocês veem que a base sempre vai ser o estresse oxidativo e inflamação. Então, a conduta, claro que existem muitas peculiaridades, mas sempre tem esse foco, que a gente tem que trabalhar na base, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho como que isso acontece. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na síndrome metabólica, que é um conjunto de manifestações e que tem no centro a resistência à insulina, a gente tem uma série de comorbidades juntas. Mudanças no perfil lipídico, então hipertrigliceridemia, baixo HDL colesterol, alta concentração de ApoB, LDLs mais aterogênicas, que são aquelas pequenas e densas, inflamação, a hiperinsulinemia, que é decorrente da resistência à insulina, intolerância à glicose, parâmetros de fibrinólise alterados e disfunção endotelial. Tudo isso leva ao aumento do risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Aí a grande pergunta, e hoje a gente tem a resposta, pelo menos de forma aguda, é a seguinte: aonde começa a resistência à insulina? Porque se colocava que você tem sim esses dois componentes, que é o estresse oxidativo e a inflamação, mas fizeram um estudo para ver quando começa e onde começa. Eles queriam ver exatamente qual era o ponto. Porque se colocava que poderia ser aumento de ácido graxo livre,
que aí não deixava a insulina chegar no receptor, que seria uma questão de impedimento estrutural. Outros colocavam que era a via de sinalização, que fosforilava em tirosina em vez de serina, ou serina em vez de tirosina, enfim, tinha várias hipóteses. E o que eles fizeram? Esse desenho experimental aqui para tentar descobrir. Então eram indivíduos jovens, saudáveis, e durante 7 dias eles se submeteram a esse protocolo. Ficaram internados e faziam uma dieta de 6.000 quilocalorias por dia. Eles podiam escolher os alimentos, mas tinham que chegar nessas 6.000 quilocalorias. 35% dessas calorias vindas de gordura e 50% de carboidrato. Como que eles completavam esse protocolo? Não fazendo nenhuma atividade física. Então eles tinham que ficar o dia inteiro deitados ou no máximo sentados, assistindo filme ou mexendo com o computador. Então assim, era um protocolo bastante agressivo, para simular o que a gente faz de forma um pouquinho mais discreta, mas muitas vezes ao longo dos anos, que é ter um superávit calórico e o sedentarismo junto, né? Então eles queriam ver o seguinte: indivíduos jovens e saudáveis, quanto tempo vai demorar, né? Foi só 7 dias, porque acho que o comitê de ética não permitiu, né, que fosse mais longo do que isso. Mas quando que vai começar a resistência à insulina? Olhem o resultado aqui, né? Teve um aumento já significativo do HOMA-IR no 2º dia e deu diferença estatística no 3º dia. Então vejam que esse processo ele é rápido, né? Você fala, puxa, mas 6.000 calorias é muito. Certo, mas tem gente que consegue, né? Ou um pouco menos do que isso por um período de tempo um pouco maior. Além disso, por tabela, eles ganharam nesses 7 dias 3 quilos de gordura pura, nesses 7 dias, né? E a pergunta que permanece é, mas onde que começou? Então, para ver isso, eles fizeram várias biópsias no decorrer desse estudo e coleta de sangue. E o que eles viram? A resistência à insulina começou com estresse oxidativo. O estresse oxidativo veio antes de ter qualquer alteração inflamatória. E onde foi? Foi na carbonilação do GLUT4, que é o transportador de glicose. Então eles já mostraram que a partir do 3º dia, esse GLUT4, estando carbonilado, que é uma modificação do estresse oxidativo, não era capaz de fazer o transporte de glicose de forma adequada. O que o organismo faz? Aumenta a secreção de insulina para tentar compensar isso, né? Então isso mostrou, esse trabalho é bastante recente, que a resistência à insulina, que é o que está no centro da síndrome metabólica, começa com o estresse oxidativo. E por isso que o nosso foco é justamente trabalhar com os antioxidantes para não deixar isso acontecer. E aí vem outro trabalho que perguntou, tá bom, 3 dias não dá, e só 1, né? Será que tudo bem a gente exagerar 1 dia, vai acontecer alguma coisa ou 1 dia está desculpado, né? Aí o que eles fizeram? De novo, indivíduos saudáveis e fisicamente ativos. Aqui eles fizeram uma dieta com 68% de gordura e adicionaram, né, 78% a mais do consumo energético. Então você consome X, você vai consumir 78% a mais, né? Só que por apenas 1 dia. E vamos ver se acontece alguma coisa em gente que está bem, né? E aqui eu trouxe um exemplo de qual era o cardápio deles. Indivíduos, homens, né, todos acima de 70 quilos. 1.680 calorias no café da manhã, então era basicamente bacon, ovo frito, que se vocês verem nos hotéis não é tão difícil chegar nisso, né? O almoço era um sanduíche com queijo, maionese, 1.150 calorias. E o jantar, convenhamos que nem era tanto assim, eram 730 calorias. Então, é realmente um superávit calórico, mas algo que a gente consegue, os pacientes conseguem fazer muito mais pensando no final de semana, no sábado, no domingo, e assim por diante. E o que eles viram? Nesse único dia, houve um aumento da área sob a curva da glicose em 17%, e a área sob a curva da insulina em 16%, e redução da sensibilidade à insulina em 28%. Então eles viram que um único dia de excesso alimentar rico em gorduras já prejudica a sensibilidade à insulina em indivíduos jovens, saudáveis e fisicamente ativos, né? Então, se a gente considerar outras populações, talvez, pessoas que já têm, né, sobrepeso, sedentarismo, assim por diante, qual será o impacto desse 1 dia de exagero, né, que às vezes eles colocam como sendo o dia do lixo, que isso é ótimo, né? Não parece ser tão ótimo assim, pelo que a gente viu, né? Aí a pergunta é, como que a gente vai trabalhar então com esses alimentos fontes de compostos bioativos para conseguir reduzir a inflamação ou, se possível, reverter a inflamação? Qual que é um mecanismo possível, né? Um ponto que eu trouxe antes para vocês é o seguinte: toda essa linha de estudo de compostos bioativos, que é uma linha muito rica, eles geralmente começam com o que a gente chama de estudos in vitro, com cultura de células e assim por diante, onde você coloca o composto bioativo diretamente em contato
com aquela cultura, né? Você nunca pode pegar um dado de um estudo in vitro e levar isso para aplicação clínica. Por quê? A diferença é absurda. Muitas vezes você tem uma metabolização muito grande e aquele composto bioativo original nunca chega na sua célula. Então a gente não pode transpor o dado de um estudo in vitro para falar que vai ter um resultado clínico, né? O exemplo é a curcumina, que claro que existem formas de dar, mas associando, né? Ela pura não funciona, em cultura de células é ótima, né? Quando a gente consome ela vai se degradar no intestino, que não for no intestino, no fígado. Então a gente não pode levar o resultado do in vitro lá para o clínico. Quando a gente chega nos pré-clínicos, que é o modelo animal, a mesma coisa. É interessante porque a gente tem tecido, consegue estudar melhor, mas não dá para ter aplicação clínica. A gente só vai poder usar na clínica quando tiver de fato estudos clínicos, né, com humanos, naquela condição, mostrando que aquilo funciona ou não. Então eu só coloquei para que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque às vezes surge um estudo muito bom de algo in vitro, mas isso não é garantia de que vai funcionar para a gente também. Então demora bastante para chegar até algum composto que tem de fato alguma comprovação científica. E aqui mostrando o seguinte, as principais vias que estimulam a inflamação e como que alguns compostos podem diminuir essa resposta inflamatória. Então, se vocês olharem aqui, os principais agentes pró-inflamatórios são o LPS, que são os lipopolissacarídeos que ficam na membrana de bactérias gram-negativas, e os ácidos graxos saturados. Aí eu vou explicar para vocês o protocolo que a gente faz para induzir inflamação. Quando você come uma refeição rica em gordura, você tem aumento da formação de quilomicrons, aumento de ácido graxo saturado e aumento de LPS nos próprios quilomicrons, mesmo que você não tenha aumento de permeabilidade intestinal. Então, uma simples refeição rica em gordura já vai ser um estímulo pró-inflamatório. Então, a gordura saturada nunca foi liberada. Essa é uma péssima interpretação da literatura científica. Ela foi inflamatória, é inflamatória e continua sendo. A questão é que, comparado com a gordura trans, é menos pior e vira bom. Mas não é, nunca foi, né? Existe uma quantidade que a gente pode consumir por dia que é saudável, né, mas não é liberada. E não vai ser porque ela é inflamatória sim, né? Então, o que acontece? Quando você tem esses estímulos pró-inflamatórios, você vai fosforilar o inibidor do NF-κB, que fica segurando o NF-κB no citoplasma, né? E ele solta o NF-κB. Quando o NF-κB fica livre, ele vai para o núcleo, se liga a elementos de resposta, elementos de pró-inflamatórios, né? Junto com o AP1, e isso aumenta a produção de pelo menos 120 genes pró-inflamatórios, que já se conhece, pode ser que seja até mais. Então, vejam que é esse estímulo, gordura saturada, o LPS, NF-κB e genes pró-inflamatórios. E onde entram os compostos bioativos? Eles entram aqui. O gengibre, por exemplo, ele consegue impedir a entrada do NF-κB no núcleo, e a resposta inflamatória não vai vir. Ou ainda, você pode impedir a entrada de lipopolissacarídeos na circulação. A resposta inflamatória não acontece também, né? E qual é a relação da dieta com marcadores inflamatórios? Então, tem uma relação muito forte com o perfil de gordura da dieta. Então, quanto tem de gordura saturada, a gordura trans, que é pior que a saturada, essa razão de ômega 6 e ômega 3, que está muito alterada também. Então, a nossa dieta ocidental tem muito ômega 6, muito pouco ômega 3. E o perfil de carboidratos, que tem uma importância principalmente em contexto hipercalórico, né? Então a gente fala muito da carga glicêmica, os estudos mostram que não tem muita relação em contexto eucalórico, em contexto isocalórico não importa muito. Agora, quando você tem em contexto hipercalórico, uma alta carga glicêmica é prejudicial. É que o maior consumo de flavonoides e antocianinas está relacionado com menores níveis de proteína C reativa. Então, de novo, não é causalidade, mas sugere que tem alguma coisa aí que a gente pode estudar um pouquinho melhor. E o Nurse Health Study, que é um estudo epidemiológico muito conhecido, também colocou o maior consumo de frutas e frutas cítricas, estando relacionado com níveis menores de proteína C reativa, TNF-alfa e interleucina 18, que são marcadores pró-inflamatórios, né? E aqui eu vou trazer para vocês, não é o nome científico isso, mas fica mais fácil de entender, o que eu chamo que é o modelo pé na jaca, né? Vocês vão entender como que esse modelo funciona, e a gente faz isso em consultório, né? Mas isso acho que é bem autoexplicativo, né? É isso daqui, basicamente. Então, o que vem a ser? É uma refeição muito rica em gordura e carboidrato. Por quê? A gente faz esse estímulo uma vez e tem lá os voluntários no laboratório durante 5 horas e a gente acompanha essas 5 horas, né? Então, para você desinflamar, você tem que inflamar, né? Não faz muito sentido você desinflamar alguém que não está inflamado. Então, tem o modelo crônico, que é você trabalhar com pacientes que já têm uma inflamação crônica subclínica e dar um composto para desinflamar.
que demora mais, e geralmente é o segundo passo, e o modelo agudo, que a gente pega pessoas saudáveis, inflama com esse perfil de alimentação aqui, e aí vai ver como que a gente faz para desinflamar, né? É o modelo que a gente está usando também. Quem sugeriu esse modelo foi Ganin, em 2009, que ele mostrou o seguinte: nesse gráfico aqui, ele deu uma refeição padrão. Então, ele pegou indivíduos saudáveis que chegaram em jejum no laboratório dele e deu um café da manhã padrão, né, e um café da manhã rico em carboidrato e gordura, que seria tipo a refeição número 1 do McDonald's. Então, mais ou menos isso. Se colocar a Coca-Cola junto é melhor, porque quando você tem um pico glicêmico, né, a resposta inflamatória é maior ainda. Então, você tem a resposta que vem da carga glicêmica e a resposta que vem da carga lipêmica, que seria a quantidade de gordura que tem isso. E o que ele mostrou? Uma única refeição com esse perfil já aumenta a partir de 2 horas no pós-prandial o SOX3, que é uma proteína que está relacionada com resistência à insulina. Então, pense que às vezes o indivíduo faz 2, 3 refeições pró-inflamatórias no dia. Ele nunca volta para o basal. Então, ele está cronicamente inflamado somente como consequência do perfil alimentar que ele tem, né? Então, sabendo isso daqui, a ideia é: como que eu faço para reverter isso? Será que eu consigo colocar alguma coisa junto nessa refeição que não deixe inflamar, né? Então, essa é a ideia do composto bioativo, para tentar, de uma forma mais rápida ou aguda, entender o que pode acontecer de uma forma crônica. Esse trabalho ele fez o seguinte: ele queria ver se as antocianinas do morango, então as frutas vermelhas, vermelha rocheada, são ricas em antocianinas, que é uma classe de flavonoides. Se as antocianinas seriam capazes de reduzir essa inflamação que acontece no pós-prandial. Então, o que eles fizeram? Eles deram um café da manhã com bagel, cream cheese, ovo, leite, assim por diante, então que é uma carga de gordura alta, junto com uma refeição que tinha realmente as antocianinas do morango, ou uma bebida isocalórica que tinha a mesma cor, o mesmo sabor do morango, o mesmo cheiro, mas não tinha o morango de verdade, né? Tinha um placebo de carboidrato, mas com a mesma composição de macronutrientes. Quando eles olharam o perfil no HPLC, isso aqui é do soro dos indivíduos que consumiram morango, né, ou essa bebida à base de morango de verdade, eles mostram vários metabólitos aqui, o camperol, pelargonidina sulfato e assim por diante, que são metabólitos das antocianinas, né? Então eles mostram o seguinte: você pode consumir 1, 2 antocianinas, mas você vai ter no soro circulante vários metabólitos da antocianina, não é aquela antocianina original. Por isso que eu falei que é muito distante o estudo in vitro do estudo clínico. Mas qual foi o principal resultado? 6 horas depois da refeição, o grupo que consumiu o bagel com a bebida isocalórica teve aumento da proteína C reativa e da interleucina 6. Então, de fato, uma única refeição foi capaz de inflamar. Só que o grupo que consumiu essa mesma refeição com a bebida que tinha as antocianinas não teve essa resposta inflamatória. Eles viram diminuição da proteína C reativa e diminuição da interleucina 6. Então, eles mostraram: opa, a refeição inflama, mas a gente consegue desinflamar se a gente conseguir colocar junto um composto bioativo, né? E aí eu trouxe suco de laranja, que é o que eu estudei nos últimos 2 anos, porque é algo fácil pra gente aqui, né? Então, às vezes a gente fala do mirtilo, da cereja, mas nem todo mundo tem acesso. E o suco de laranja a gente tem acesso aqui, é fácil encontrar, é barato e assim por diante. O que ele tem? Tem açúcar em si, mas não é só frutose, que o pessoal tem muito medo da frutose, né? Mas não é a frutose do suco nem da fruta que faz mal. É uma carga muito grande. Tem até um estudo de 2018 que mostrou que o metabolismo da frutose não é como a gente achava que era. Não vai direto para o fígado, só em doses muito altas, né? Então não tem que ter medo do suco, garanto, mas enfim, tem muito medo por causa da frutose, né? Não é só isso que ele tem. Tem flavonoides, flavononas também. Eu coloquei esse perigina aqui porque é o pico principal quando a gente coloca o suco no HPLC. Só que tem vários picos do próprio suco de laranja que a gente ainda não identificou. Então eu coloco isso para mostrar que o suco, que é algo tão comum, a gente não sabe tudo que tem. Então é muito difícil apontar o dedo, né, e falar: olha, a ação anti-inflamatória é da esperidina isolada, porque eu não sei, né? Ele tem uma ação, um conjunto de compostos bioativos que é muito mais complexo do que um isoladamente. O beta-caroteno, a zeaxantina e a criptoxantina são os carotenoides principais, mas tem mais do que 20 carotenoides. E aqui que a gente fez? Esse trabalho foi publicado no ano passado com suco de laranja. A gente fez o seguinte desenho experimental. A gente roubou essa ideia, né, de induzir inflamação e abrasileirou um pouco, né? Então, em vez de dar bagel, a gente deu croissant, foi um croissant e meio. Esses de cantina de faculdade, vocês devem conhecer qual é, né? Então é esse, é grandão, né? 1,5. Foi na cantina lá da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, a gente falou
o rapaz que vendia croissant para a cantina, a gente falou que a gente ia fazer um estudo e que a gente ia usar o croissant dele. Ele ficou tão feliz que ele não cobrou. Ele chegava às 5 da manhã com a Kombi dele, entregava o croissant pra gente, todo orgulhoso que a gente ia estudar o croissant. Eu nunca contei pra ele, né, o real objetivo do uso do croissant, né, mas até hoje ele tá orgulhoso com o croissant dele, né. Aí a gente colocava manteiga dentro desse croissant, 30 gramas, gente, é muito. Além da manteiga, a gente colocava queijo prato, 40 gramas, é muito também, acreditem, não ficava gostoso, porque ficava muito exagerado, né. Junto com isso, a gente deu um chocolate, Kit Kat, né? Espero que não tenha nenhum conflito de interesse aqui com o Kit Kat, mas é que esse era o que mais tinha açúcar e gordura, então a gente achou que ia ajudar, né, para inflamar bem. E aí a gente fazia o seguinte, os indivíduos chegavam no laboratório em jejum, fazendo jejum de 10 a 12 horas. A gente dava esse café da manhã aqui. Um dia eles tomavam isso, comiam isso daqui, tomavam água junto. Era cruzado, tá? Então os mesmos indivíduos fizeram os 3 tratamentos. No outro dia, eles comiam tudo isso e tomavam suco de laranja 500 ml. E no terceiro dia, claro que era o dia seguinte, a gente dava um intervalo de pelo menos uma semana, porque fura um monte, machuca e tal, a gente dava esse mesmo café da manhã com água com glicose. Essa água com glicose é o controle isocalórico do suco de laranja, porque quando você dá suco de laranja, dá mais carboidrato e caloria, certo? Então a água com glicose é o controle isocalórico. E depois a gente ia monitorando isso ao longo do tempo, 0, 1, 3 e 5 horas. Qual que foi o nosso diferencial aqui? A gente fez a resposta proteômica dentro de células mononucleares. Por quê? É nas células mononucleares que a inflamação começa. Então isso inflama, mas não é uma inflamação sistêmica, né? Senão a gente mata a pessoa, é uma inflamação de baixo grau. Se a gente olha dentro das células mononucleares, é como se você estivesse com uma lupa ali, ampliando esse perfil de resposta. E aí o que a gente viu? Primeiro, o suco de laranja teve efeito anti-inflamatório. Por quê? Quem consumiu a refeição com água ou com glicose teve aumento da interleucina 6, que é uma interleucina pró-inflamatória. Quem consumiu com suco de laranja teve diminuição. Então, de fato, ele teve o mesmo efeito que teve lá as antocianinas do morango. O nosso diferencial foi aqui na análise proteômica. Então, eu não fiz aqui, eu fiz em San Diego, porque eles têm um centro de espectrometria de massas lá que é muito avançado, realmente, a parte tecnológica mesmo, então eu fiz em colaboração. E a gente identificou 3.800 proteínas em cada uma dessas amostras, uma média de 15 mil peptídeos, que estão dentro dessas células mononucleares, e o que interessa para a gente está aqui, que foram 140 proteínas que tiveram expressão diferencial. Então, veja como é complexa a resposta nossa. Ou seja, você toma uma refeição com suco, você já tem 140 proteínas que estão sendo expressas de forma diferente quando a refeição é com água, por exemplo, né? Então, isso é muito dinâmico, né? E aqui que foi o resultado. Aqui eu estou olhando só para o sistema imune. A refeição que foi consumida com água, com glicose, ela ativou várias vezes o sistema imune, mostrando que foi uma resposta inflamatória muito generalizada, não foi só a interleucina 6 ali que aumentou, né? Quando a gente olhou com suco de laranja, praticamente não é uma sobreposição perfeita, mas está muito próximo de ser. As vias que foram ativadas com água com glicose foram reprimidas no suco de laranja. Então ela conseguiu, né, o suco conseguiu reverter toda essa resposta pró-inflamatória que aconteceu quando eles consumiram a refeição com água com glicose. Então, isso quando a gente olhou o sistema imune. Um outro dado que eu trouxe, por favor, não generalizem isso, porque é um dado de um estudo agudo, tem que ser comprovado, mas achei interessante mostrar, foi o seguinte: a proteína que mais mudou a expressão, aumentou a expressão 29 vezes, quer dizer que com o suco ela tinha 29 vezes mais do que em outras condições, é uma proteína que se chama proteína promielocítica, que originalmente foi descrita como supressora de tumor, né? E os dados com metabolismo mostram o seguinte: ela tem um papel central no metabolismo. E um estudo pré-clínico mostrou que animais nocaute para PML ganhavam mais gordura quando alimentados com dieta hiperlipídica. O que quer dizer isso? O animal nocaute não tem a proteína. Então, os animais que não tinham a proteína engordavam mais. Aí eu fiquei me perguntando, se você tem a proteína 29 vezes aumentada, será que isso é uma proteção contra o ganho de peso? Eu não posso afirmar isso, né? De um estudo que durou ali 5 horas, mas de qualquer maneira ele deixa várias portas abertas para estudos crônicos, né? Vamos mudar isso durante 1 mês, 2, 3 meses e ver o que acontece com a PML e o que acontece com parâmetros bioquímicos e antropométricos. Isso está sendo feito já, né, por outros pesquisadores, mas de qualquer maneira fica aqui que vocês acompanhem para a gente ver como vai mudar e como a gente está sabendo mais do alimento do que simplesmente olhar o macronutriente e achar que tem muito açúcar ou que tem pouco e que não é tão simples assim, felizmente, né?
Esse aqui é um estudo de revisão de 8 estudos clínicos que mostram alguns mecanismos anti-inflamatórios do suco de laranja. Então eles colocam o potencial dele em inibir o NF-κB, em estimular o inibidor do NF-κB. E como consequência disso, tem diminuição da proteína C reativa, da interleucina 6, do TNF-alfa e ICAM. E aqui ainda esse resumo desse mesmo estudo que mostra o seguinte: ele é fonte de hesperidina e naringenina, não somente, esses são os principais, mas não são os únicos. Isso tem ação anti-inflamatória, antioxidante, melhora o perfil lipídico, reduz a pressão arterial, melhora a função endotelial. Então a gente pode começar a ver isso como calorias saudáveis, né? E não simplesmente como calorias vazias ou excesso de frutose. Então houve essa ideia, o primeiro trabalho, depois veio o morango, depois veio a laranja, e a lista felizmente está aumentando, porque isso não é uma propriedade exclusiva das flavononas, parece uma propriedade de vários fitoquímicos. O licopeno, o consumo do licopeno está relacionado com menor risco de câncer de próstata e doenças cardiovasculares, isso de estudos epidemiológicos. E ele tem também ação antioxidante e reduz a peroxidação lipídica. Nesse trabalho, eles fizeram um desenho experimental bem parecido com o nosso, experimental cruzado, e o mesmo modelo. Então a ideia é sempre a mesma. Eu vou induzir inflamação, vou ver o que é capaz de desinflamar. E aí eles deram essa refeição aqui, um bagel com bacon, cream cheese, etc. A combinação sempre é carboidrato com gordura, os dois altos, né? Sozinho. Ou isso daqui com molho. Então, um dia eles comiam só isso, outro dia esse com molho, eles avaliavam o que acontecia. E o que eles viram? O grupo que consumiu só isso daqui teve aumento na LDL oxidada, que é o principal fator de risco para a formação da placa de ateroma. O mesmo alimento com o molho, esse aumento não aconteceu. E a interleucina 6, um perfil de resposta parecido. Só a refeição houve um aumento significativo, com o molho esse aumento não foi significativo. Então, a lista, felizmente, está aumentando. Claro que a ideia não é comer qualquer coisa, colocar um fitoquímico junto que está tudo certo, né? Mas é só um modelo experimental para a gente entender como que os fitoquímicos atuam para reverter esse modelo de inflamação, né? E nesse outro estudo, eles testaram o seguinte: o percentual de diminuição do PAT score, que é uma medida de vasoconstrição periférica no pós-prandial. O que isso quer dizer em termos muito fáceis de entender? Se você exagerar no almoço, de tarde você não vai ficar muito bem, certo? Fica com sono, seu cérebro não pega no tranco, todo mundo já sentiu isso. Como que você vê isso no gráfico? Quanto mais para baixo está esse gráfico, pior. Maior vai ser a vasoconstrição periférica, pior você vai ficar. E o que eles fizeram? Eles deram um hambúrguer sozinho e mediram esse percentual de PAT score. E para o outro grupo, eles deram um hambúrguer com avocado e mediram o percentual de PAT score. Só que esse grupo daqui tinha mais gordura do que esse, porque não houve controles calóricos. Comparando só hambúrguer e hambúrguer mais avocado. E olhem a diferença aqui. Então, esse grupo aqui, que consumiu só hambúrguer, e esse grupo que consumiu hambúrguer com avocado. Então, de novo, quanto mais para baixo, pior, maior o percentual. Então, vejam a mudança que faz, né, a composição da refeição. Porque se a gente pensar só em gordura total, né, só em macronutriente é que tinha mais. E a resposta não foi a mesma. Né? E aqui mostrando também a mesma resposta em relação à interleucina 6. Então, o grupo que consumiu o hambúrguer sozinho teve um aumento da interleucina 6, que a gente coloca como marcador inflamatório, e o grupo que consumiu o hambúrguer com avocado não teve esse aumento. Então, assim, qual que é a ideia? Agora já tem grupo de pesquisa estudando o suco de maracujá, tem colega meu com suco de uva, enfim. Então, a ideia é que esse grupo aumente, né? Mas é para mostrar para vocês como atuam os compostos bioativos nessa redução da inflamação. Então, esse é o modelo agudo, e depois a gente leva isso para o crônico, né, para tentar entender um pouquinho melhor. Então, eles mostraram isso, que o estudo piloto mostra que a adição de na verdade não foi abacate, foi avocado, mas a composição deles é muito parecida, né, pode reduzir os efeitos pró-inflamatórios e vasoconstritores induzidos pelo hambúrguer, né. Então era isso, gente, espero que vocês tenham pego um pouquinho dos mecanismos. Eu coloquei aqui o curso que já vai começar na semana que vem, se alguém tiver interesse. Eu acho que para farmácia é legal, porque é para ensinar a manipular, né? Então, eu sou nutricionista, não sou farmacêutica, mas eu estou estagiando numa farmácia para aprender toda a parte que acontece por trás da manipulação para fazer um curso decente, né? Então, se alguém tiver interesse, a ideia é justamente mostrar o que pode colocar com o que interage com o que não pode fazer, para facilitar um pouquinho a vida dos farmacêuticos, não mandar uma prescrição assim tão fora, que vocês têm que fazer tanta ginástica para corrigir, que eu já vi que vocês sofrem lá dentro, não tinha essa ideia, né? Mas enfim, se alguém tiver interesse,
está no meu site, tá? Eu deixo aqui meus contatos também. E muitíssimo obrigada pela atenção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico disponível também para tirar.